Olá, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma live aqui pra gente trocar experiências, trocar um pouco de vivências, né? É muito importante a gente usar esse espaço. Pedro Henrique, tudo bom, irmão? Como é que você tá? Tá me ouvindo bem? Já aproveito e vou testando aqui o áudio, vou testando o vídeo, ver se está tudo certinho. Vocês estão me ouvindo bem? Tá dando para me escutar? Pedro Henrique, Nani Aparecida, Valdemir, psicólogo. Que legal, irmão. Seja bem-vindo. Que bom ter um psicólogo aqui. A gente procura muitos psicólogos para conversar com os nossos irmãos e irmãs sobre as necessidades que eles têm, né? É muito importante essa troca. Eu sempre peço a advogados, psicólogos que troquem com a gente. É muito importante, temos muito a aprender com vocês. Boa noite, Eric, tudo bom? Joyce está aí, a Beatriz, nossa convidada, já está chegando. Gente, a Beatriz Matos é uma jovem incrível da Bahia, de Salvador. Vai falar um pouquinho com a gente sobre a experiência dela como filha, né? Vai permitir que a gente aprenda um pouco sobre comunicação com os nossos filhos. Eu acho que é muito importante conversarmos, trocarmos e aprender uns com os outros, né? A ideia de que os adultos vêm prontos, né? Já são pais, pronto, a nossa irmãzinha. Vou pegar o iPad aqui. Eu vou usar o iPad para ler as perguntas, tá bom, gente? Oi, irmã, tudo bom? Oi, tudo bom? Tá me A ligação, ouvindo? o áudio tá bom? Oi? O áudio tá bom? Tá ótimo, tô te ouvindo muito bem. Tá Beleza. perfeito. Muito bom, finalmente, poder estar aqui com você de Finalmente! novo. A gente já tá há um tempo tentando marcar essa live, né? É verdade, verdade. É uma correria muito grande, porque essa história de quarentena, ela deu uma mudada na nossa vida, né? A gente teve que se adaptar. Com certeza. Uma adaptação Verdade. incrível, eu acho que para todo mundo. Mesmo para quem não tem o que fazer e para quem tem o que fazer. Acaba tendo o que fazer, na maior parte do tempo, né? Então, Com certeza. muda muita coisa. Eu sou professor, né? Aí agora eles querem que a gente mande as atividades para a escola pelo WhatsApp para os Para alunos os fazerem. alunos, tá E passando isso a com a sua minha irmã. escola? Ah, como é que estão os Eu seus já estudos? terminei. Você Eu já terminei. terminou? Então agora eu estudo só para a questão do Enem mesmo, que eu pretendo entrar na Ah, faculdade logo logo. Então, assim, eu acompanho a minha irmã, de 10 anos, que ela estuda na escola particular, e aí a escola dela tá passando, os professores, no caso, a professora passa atividade avisa pelo grupo dos pais, e aí meu pai ou minha mãe vai lá buscar a atividade, com todo o cuidado do mundo, lógico, até porque não pode ficar se expondo, busca a atividade e volta para casa correndo. O máximo que pode. então a atividade ela é física, é de papel mesmo, não é É digital física, de não, né? papel. Isso, não é digital. Perfeito. Aí é com livro e com xerocado, né? Xerografado, como eu falo. Sim, Ai, sim. galera. Então, Oi, gente. tem uma galera aí, ó, te acompanhando. Sim, sim. E o que que você acha? Hoje o ministro da Educação declarou nas redes sociais que não vai cancelar o Enem, tá de pé. Você acha que é isso mesmo? Tá certo? Tem que manter? Ou por causa dessa pandemia, esse ano devia dar uma cancelada? Eu acho que não deve parar de jeito nenhum. Eu falo como estudante e como alguém que pretende ter um futuro. Eu acho que independente da questão dessa do vírus e se tivesse outro caso também, o estudo sempre tem que estar também em primeiro lugar, além da saúde, a gente sabe disso. Então, assim, mesmo se for o Enem através de plataforma digital, através de aplicativo, eu acho que é importante sim você ter um estudo, você não pode parar. Porque muitas pessoas têm uma meta. Eu, por exemplo, tenho uma meta de estudar para o Enem, tirar uma nota para alcançar a nota que eu quero e fazer o curso que eu pretendo fazer. Assim como eu, tem outras pessoas que estão no mesmo caminho, na mesma rota. Então, se cancelar o Enem, vai desestruturar muita gente. Eu vou ser uma delas.
Não só eu, como minha mãe também, que ela vai fazer o Enem esse ano. E a gente vai começar a estudar junto pro Enem. Nossa, que legal! Você vai estudar com a sua É, mãe? vou estudar com minha mãe pro Enem. Aí as Nossa, duas vão muito legal, começar. muito Ela tá bacana. até assistindo, beijo, mãe. A gente começa a trocar tudo que a gente conhece, de conhecer uma da outra, e vai pesquisando, estudando, aquele processo, vai botar os dias, fazer um cronograma de estudo, né? Por matéria, para Sim, começar, quando chegar o Enem, ficar lá. Fazer um bom amor, boa perfeito, prova, né? Uma boa redação. perfeito. E Mas você já todo sabe mundo qual falou. faculdade você quer cursar? Faculdade, curso ou a faculdade mesmo? É, você já sabe qual curso você quer fazer? Ah, é psicologia. Psicologia, né? Psicologia. Psicologia. Ah, legal. E por que psicologia? Seus pais te estimularam ou você mesmo que quis seguir Foi essa por área? vontade própria, foi por vontade própria, desde os meus 12 anos. Porque, na verdade, minha primeira opção de faculdade era ciência da computação. Só que quando você vai crescendo, você vai amadurecendo suas ideias, amadurecendo o seu eu, você começa a perceber se é realmente isso que você quer. Então eu falei assim, poxa, eu não quero mais ciência da computação, minha área não é exatas. Mesmo que cada curso tenha um pouco de cada, mas minha área não é exatas. Então eu falei assim, eu vou fazer algo que eu me identifico. Vou procurar fazer algo que eu sei que eu vou me dar bem, não só com relação à parte financeira, mas com o coração também, porque psicologia não é, não só psicologia, mas como todas as áreas, direito, medicina, entre outras, a gente sabe que não é só por questões de dinheiro, mas principalmente por você querer fazer, sua vontade é própria de fazer, você se doar para fazer aquilo. Então, eu falei assim, não, acho que eu vou fazer algo que corresponde com o que eu quero, com o que eu gosto, que é conversar, ouvir as pessoas, saber realmente o que elas precisam, mesmo que o que eu penso não seja de acordo com o que ela quer escutar, mas uma profissional no assunto pode auxiliar ou então mover aquilo. Poxa, será que realmente é isso? Será que... Sabe abrir a mente da pessoa? Eu falei, não, então vai ser isso daí que eu quero, eu vou fazer minha psicologia. Muito bom você falar nisso, porque já leva a gente para a primeira pergunta que Ai, nós meu Deus. recebemos aqui dos pais e das mães, querendo saber o que que você acha, E a os Pedro? pais devem orientar a escolha profissional dos filhos ou os filhos devem ser completamente livres para fazer essa escolha? Como é que você acha que deve ser isso? A família deve Eu interferir nessa decisão? Oh, meus amigos, obrigada, gente. Enfim, desculpa. Eu, como filha, eu não sou filha única, de parte de mãe nem de pai. Eu, como filha, eu creio que os pais não devem interferir, muito menos orientar, e sim apoiar a decisão do seu filho. Ah, Porque, assim, apoiar seu filho, por exemplo, eu mesma quero fazer psicologia. Há um tempo atrás, o meu pai não concordava, ao contrário da minha mãe. Meu pai achava que, tipo assim, tinha que colocar uma faculdade, um curso que me desse uma vida financeira estável, para depois sim. fazer a que eu queria. Só que a gente sabe que não é assim. Então eu peguei e pensei, meu pai, com o passar do tempo, eu conversando com ele, falando, não, pai, é isso que eu quero, não é o que o senhor pensa. Não falei de uma forma agressiva, porque a meu pai eu respeito muito, assim como se fosse outra pessoa também não seria agressiva, mas falei de uma forma para ele poder compreender. E aí ele falou, não, tudo bem, já que você quer fazer psicologia, apoio. Se tiver de pagar uma faculdade particular, se tiver de te ajudar com relação a... Eu super te apoio. Eu falei, então, graças a Deus. Então é isso que eu penso. O pai não tem que orientar. O pai não tem que dizer assim, você vai fazer medicina porque eu acho que você vai ser um bom profissional nisso, se o seu filho não quer. É uma questão de respeito. É uma questão de você se colocar no lugar do seu filho. Será que seu filho iria querer, ou será que você iria querer que seus pais, mesmo que, tipo assim, a gente sabe que há um tempo atrás, os filhos eram o que os pais queriam. Só que a gente vive no século XXI, a gente vive em 2020. Não é mais assim. Então, assim, Perfeito. exatamente, se seu pai, se sua mãe disser, faça isso porque eu quero, você vai tentar conversar com ele, vai tentar ver realmente o que é que ele quer escutar, a forma que você deve se expressar também, a forma segura que você tem que se expressar para os seus pais, para eles realmente perceberem que você está decisiva naquilo, que você quer aquilo, e que você, se você tem uma meta com relação a isso, você vai seguir vai seguir até você chegar no seu ponto final. Então é isso.
Muito bom. A gente recebeu uma pergunta de uma mãe dizendo que a filha dela disse que não quer fazer faculdade, não está interessada em perder 4, 5 anos na academia, porque acha que a academia não garante nada, não garante emprego, não garante futuro. Então ela pretende empreender. Você acha que esse também é um caminho autêntico ou a pessoa deve necessariamente cursar um curso superior, né? Deve fazer faculdade? Assim, não julgo ela por ela querer seguir esse caminho. Porque, assim, cada um tem a sua forma de pensar e suas metas, como eu falei. Eu mesma, sempre desde criança, como eu falei a você, já tinha em mente em fazer uma faculdade, já conversava com meus pais sobre isso. Porém, eu tenho amigos, sim, que eu sei que não querem fazer faculdade e têm outros planos. E nem por isso eu falo assim, não, você não deve fazer isso, porque a vida não é minha. É uma vontade dela. Se ela quer, se a minha filha quer, por exemplo, no caso dessa mãe, se a minha filha não quer fazer faculdade, não quer perder tempo, no caso, esses 5, 6 anos, vai depender do seu curso, em uma faculdade, por que você não apoia ela e fala assim, não, filho, o que é que você realmente quer? Em vez da faculdade, você quer abrir uma coisa sua? Tudo bem, eu te apoio com relação a isso. Te apoio, tô aqui, pronto. Não adianta a gente discutir tanto com relação à vida dos nossos no caso, vocês pais, discutir com os filhos por causa disso. Assim, atitudes que, às vezes, no momento, a gente acha que não vai valer a pena, pode passar 1, 2 anos, até meses mesmo, e você perceber que, poxa, realmente ela estava certa. Ela estava certa. Então, não é obrigatório seu filho, você até, no caso, qualquer pessoa que não quiser fazer faculdade, ser uma coisa ruim. Então, assim, você foca no seu objetivo e você vai, é como eu falo, se você quer, você acreditar, você quer realmente aquilo, você consegue. Simples assim. Excelente, muito bom. E eu tô vendo que você tem um estilo próprio, tá com cabelo black legal, parecido aqui. Isso aí. Como é que é isso? Você foi ensinada a admirar esses seus traços, sua negritude, ou isso é uma coisa mais recente que você descobriu há pouco tempo? Pra ser sincera, eu descobri há pouco tempo. Há pouco tempo. Porque, assim, não fui influenciada a ser por questão, assim, de empoderamento, né? Que a gente fala sobre essa questão de assumir nosso eu. Eu nunca fui ensinada, eu não fui ensinada. Minha família sempre foi aquela questão, você quer usar, usa, tudo bem, mas não acha melhor usar aquilo e tal. Então, sabe aquelas pitadinhas que a gente sabe que a família sempre dá? Então, eu comecei a seguir aquele caminho, no caso, que a minha família falava. Só que, assim, chegou determinada idade, eu comecei a perceber o que eu realmente queria usar. Eu queria usar como eu queria me sentir. E tanto que na primeira live que a gente fez, que eu falei sobre a questão do meu cabelo, que desde criança eu aplicava produtos químicos para poder alisar, para manter aquela questão do padrão de cabelo liso, e etc e tal. Tanto que o cabelo black eu assumi, acho que foi em dezembro do ano passado, ou seja, tá bem recente. Nossa. Tá bem recente. Então eu vejo uma questão assim de combinar roupas de acordo com o meu cabelo, de acordo com o meu penteado que eu fizer, porque o cabelo agora tá crescendo, então eu tô começando a fazer penteados diferentes para poder, sabe, mudar um pouco, sair daquela rotina de cabelo solto e começar a fazer uns penteados diferentes. Então eu boto assim, cabelo com roupa e sapato e isso e aquilo, e argola grande, porque antigamente eu não podia usar argola grande, porém, como eu disse a você, cresci, amadureci, meus pais também começaram a permitir certas coisas, então eu comecei a botar também as coisas que eu queria usar. Comecei a botar meus brincos, comecei a colocar minhas blusas, meus shorts, meus vestidos, e aí foi mudando, de acordo com o tempo, lógico. Muito bom. E aí, voltando aqui aos nossos pais, as perguntas que a gente recebeu, uma das perguntas que a gente teve aqui foi um pai perguntando se ele deve interferir na estética dos filhos, ou se os filhos devem ser livres, né, para andar como quiserem, porque a gente sabe que a gente está numa sociedade racista, né? E Demais. alguns pais têm medo, né? Muitos pais têm medo que seus filhos sofram mais racismo do que já se espera, e por isso alguns até estimulam seus filhos a alisar o cabelo, no caso da mulher, e a cortar bem baixinho, no caso do homem, máquina 0, máquina 1, máquina 2.
Acha que é isso mesmo? Os pais devem super proteger os filhos ou os filhos devem se preparar para o que está aí fora, seja o que for? É isso. Como eu cresci aprendendo. Minha mãe sempre disse: você eu te crio para o mundo. Eu te crio para o mundo. Então, assim, eu não concordo com isso dos pais quererem, tipo assim, moldar o seu filho. Os pais não Sim. devem moldar o estilo do seu filho, o corte de cabelo. Como atualmente eu tenho dito muito, o seu corte de cabelo não condiz com o seu caráter, muito menos com a sua personalidade. Não tem nada a ver. Independente do cabelo do seu filho ser um black, porque assim, a gente, como você falou, a gente sabe que alguns pais ainda estão na idade das pedras, digamos, desculpa a expressão, na idade das pedras, então acha que o quê? Quando seu filho sai de casa com o cabelo lá em cima, ele é uma pessoa, como aconteceu um caso aqui em Salvador, se eu não me engano, de um rapaz, um adolescente que ele tinha um cabelo, um black gigante, foi parado pela polícia. A polícia simplesmente, não sei se vocês soube desse caso, a polícia parou e começou a chamar ele de vagabundo. A gente sabe que os pais têm esse receio dos filhos de serem uma dessas pessoas, de ser um alvo de racismo, um alvo de maldade também, porque sabemos como o nosso sistema de segurança é. Então eles ficam com esse receio. Porém, os filhos, no caso, a gente tem que saber nos impor também. A gente tem que saber nos impor e temos que saber como é a vida lá fora. Nada é baseado, a gente sabe que nada é conta de fadas, muito menos sempre tem um final feliz, a gente sabe disso. Nada é flores, como minha mãe fala, nada é flores. Então a gente tem que sair. Minha mãe fala assim, nada é flores, porque a gente sabe, mesmo flores. Estou te ouvindo bem. Voltou? Então a gente não sabe se. A gente não sabe o mundo lá fora, do que o mundo lá fora é capaz. Então a gente tem que saber nos impor, saber do que realmente a gente quer. Deixar os filhos livres, no caso, os pais deixarem nós livres, sabendo o que nós queremos, o jeito que a gente quer se vestir, nosso cabelo lá em cima, nosso cabelo liso, cabelo do jeito que for, raspado, não raspado, sabe? Liberar os filhos mesmo. Um determinado limite, lógico. No seu caso, né? No seu caso, como é que foi isso? Você teve um estímulo dos seus pais para parar, né, com o processo químico, aceitar o seu natural, o seu black, ou isso foi uma coisa totalmente sua, ou que você viu fora de casa? Teve influência dos pais nesse processo? Influência não tive, porém eu tive apoio. Influência eu tive mesmo de amigos. A partir do momento em que assim, eu parei para pensar, falei assim, não preciso mais passar por isso, porque eu lembrava, a cada de 3 em 3 meses, eu lembrava o quanto era doloroso ir para salão de cabelo, salão de beleza, passar aquele produto químico, lembrar que o couro começava a arder, eu falava, não, peraí, eu não quero passar mais por isso, gente. É um processo, quem já deu alisante no cabelo sabe do que eu tô falando. E ainda lembrar de prancha quente, secador, então eu ficava naquele, poxa, por que eu tenho que passar por isso, sendo que eu tenho o meu cabelo? Porque, assim, eu nunca vi o meu cabelo, mesmo, tipo, foi há anos atrás, eu tinha o quê? 4, 5 anos. Eu lembrava do meu cabelo natural. Então, assim, eu parei para pensar, falei, não, eu não preciso passar por isso. Vou assumir minhas raízes. Eu vi exemplos de amigas, de amigos que saíam por aí, falavam comigo, não, faz isso, você vai ficar bem. Eles não diziam, não, você vai fazer isso porque você tem que fazer, não. Era apoio mesmo. Não era ninguém obrigada, não fui obrigada, não. Foi o momento que eu tive de ter uma reflexão na minha vida, do meu visual, no caso. Falei assim, não, eu não preciso passar por isso, vou mudar, vou aceitar o meu cabelo. Que aí foi um processo maravilhoso de transição, no caso do BC, né? De transição, que foi sair do processo químico para aceitação, porque a gente sabe que essa questão de empoderamento, essa questão visual do seu próprio cabelo, aceitar seu próprio cabelo, aceitar você, não é algo fácil, principalmente para nós pretos. Onde, como você falou, e a gente sabe que a gente vive numa sociedade totalmente racista e que não sabe aceitar o próximo, só olha para si. Pro bem, eles acham que o bem da humanidade é ser a pessoa ser igual a eles. Nunca respeita a opinião dos outros. Então, assim, foi como eu comecei a parar para pensar, falei assim,
não, eu vou aceitar a minha realidade, mesmo que doa em mim, mesmo que de início seja difícil, mesmo que de início eu precise raciocinar, mesmo que eu me arrependa depois. Não custa nada tentar. Não custa nada tentar. Então, foi apoio de amigos, apoio da minha mãe, que ela não, tipo, ela que passou, começou a me incentivar a usar química, mesmo assim ela provou, não, filha, você quer fazer, quer usar seu cabelo, pode, tá linda. Em resumo, ela tá linda. E que não sei o quê. Então foi assim, com influência dos pais com relação a isso, só tive mesmo da minha mãe, que no caso não foi influência, foi um auxílio mesmo para aceitar aquele processo. Perfeito. A sua mãe também usa o black assim natural ou ela lisa o cabelo? Não, ela lisa o cabelo ainda. Ela lisa o cabelo. Há anos atrás, na verdade, que a gente estava conversando sobre isso há um tempo, ela usava o cabelo assim, bem anos, não era nem nascida, ela explicou que era afro, não lembro o nome, não sei direito. Mas ela chegou a usar um tempo o cabelo black, mas depois o cabelo atual, ela foi se aceitando da forma que ela tá, então não tem um porquê eu falar assim, não, você tem que usar cabelo black. Ela gosta sim, então não tem problema, mas ela usa o cabelo lisinho dela mesma, com química, ela gosta do secador, ela gosta da prancha, então eu respeito dessa mesma forma. Perfeito, excelente. Muito bacana esse exemplo que você está trazendo, porque lembra a minha própria vida, né? A minha infância inteira, a minha mãe passava máquina 2 no meu cabelo, porque prevalecia aquela ideia, né, de que o cabelo grande era um cabelo bagunçado, era Uhum. um cabelo desarrumado, que ia dar piolho. Até na escola, eu lembro que Exatamente. falava muito isso, né? Que o cabelo grande ia dar piolho, né? Mas engraçado que ninguém fala disso das crianças brancas, né? Ninguém diz que o cabelo grande da criança branca vai dar piolho. É só o cabelo crespo, né, que dizem isso. É Exatamente, porque o cabelo cresce por conta do seu próprio racismo. A pessoa não perfeito. aceita. A pessoa não aceita que o próximo seja preto, que o próximo não tenha um cabelo igual o seu, que o próximo pense de outra forma. O mundo, foi como eu falei a você, o mundo é totalmente racista e preconceituoso com relação a tudo. O novo para as pessoas que não são, não digamos mente aberta, mas para aqueles que estão querendo aceitar determinadas situações, é simplesmente aquele individual. O que eu penso é o que eu penso e vai continuar assim, vai prevalecer assim. Ninguém está preparado para escutar a realidade, ninguém está preparado para saber aceitar o próximo, sabe? Muito Então, bom. o mundo está muito egoísta. As pessoas estão ficando egoístas. Elas não param para pensar, porque assim, a gente fala sobre essa questão de racismo, aí porque eu não sou racista, mas se você tiver no ônibus, se você passar num carro, passar um preto perto de você, como que vai ser a sua reação? Entendeu? Exato. Um preto estiver passando numa rua tarde da noite com uma mochila nas costas, ou mesmo se não tiver mochila nas costas, mas estiver passando tarde da noite, passar um carro da polícia, quem garante que ele não para? Sim. Sabe? Como vários casos de amigos meus, meu namorado mesmo já me contou, vários casos de outras pessoas que já passaram por essa situação, então assim, aos poucos a gente vai percebendo o quanto é triste, mas a gente não pode desistir disso. Tem que continuar assim, não é porque falou de você, que você é preto, que você é feio, que você parece isso, que você parece... Foi como eu falei com minha mãe outro dia. Te chamar de preta, a depender da forma que falar de você, poxa, muito obrigada, sou uma preta linda mesmo. Muito obrigada. Você tem algo, sabe, levar na ironia, de certa forma, mas saber se realmente o tom que ela falou contigo, da pessoa que ela falou contigo, se foi uma questão racista ou uma questão para poder te ofender, sabe? Sim. Então, assim, é uma questão muito complicada. Não é complicada, porque sabemos muito bem diferenciar, atualmente sabemos diferenciar racismo de brincadeira e elogio, lógico, a gente sabe. Mas, assim, tem que ficar sempre com os olhos abertos. Eu mesmo já passei por situações que eu falo assim, gente, é respirar para não surtar. É respirar para não surtar. Porque se cada vez que acontecer uma situação de você passar na rua, como eu já falei, acho que eu comentei com você, não lembro, eu estava na loja, não fui atendida bem por uma das funcionárias, entrou uma senhora, uma pessoa uma senhora de cabelo liso, padrão, vamos em resumo, padrão, entrou uma pessoa padrão, foi atendida, eu fiquei a ver navios.
Então, assim, oi, eu sou cliente, preciso de ajuda também, entendeu? Atrás de você tá escrito, se precisar de ajuda, me chame, porque sempre tem aquelas luzinhas de funcionário. Então, eu sou como você. Eu sou como você, eu sou como ela. Todo mundo é igual. Assim como ela pode comprar isso, eu também posso. Eu também posso. Não quer dizer que só porque eu tô com o cabelo lá em cima que eu posso... Ainda tem aquela questão da roupa que você veste. Que se você for bem simples, se você for uma pessoa que não gosta de tanta exposição assim, ou então tem seu próprio estilo, você vai ser julgada também de qualquer forma. Então, tem aquela questão também da roupa que você veste. E então, eu falo direto com alguns amigos meus que, independente do que você usar, independente do que você ser, do que você demonstra ser, você vai ser julgado. E nem por isso você tem que parar de andar dessa forma, sabe? Tá ótimo, muito bom. Tivemos vários comentários aqui durante a sua fala. Comentários, perguntas. Deixa eu dar uma passada geral aqui, senão as pessoas vão ficar tristes, né? Que elas Que comentaram e a lindo! gente não comentou. O Eric deu boa noite, cumprimentou aqui, o áudio Oi, boa perfeito. noite. A pessoa chegou cumprimentando. O que mais que tem aqui? Teve um relato Minha bem mãe legal também. sobre. Povo nos assista. Thaís Santos mandou um coraçãozinho. É minha amiga. Beijo. Geminiano, minha namorada, gente. Como assim? É meu namorado que tá assistindo a live. É quem? Seu namorado? Nossa, você já tem namorado? Você tem quantos anos? 17. Teve uma pergunta aqui assim também. Se tem uma idade certa para começar o namoro? Daqui a pouco vamos nessa pergunta. Deixa eu ver mais comentários aqui, que a gente tem muita coisa para cobrir nessa live. Vamos ver se dá tempo. Bom, antes de entrar na pergunta do namoro, deixa eu comentar aqui. Várias pessoas dizendo que você é linda, que esse black tá maravilhoso. Muito Obrigada, bom. gente! Meu trabalho vai estar aqui. Muito bom os comentários. Teve um colega aqui, o Xomari Vaz, do nosso irmão, ele disse que descobriu a textura do cabelo dele só aos 27 anos de idade, justamente por causa da questão do racismo, né? Aí os pais vão sempre cortando, e a gente não chega nem sequer a conhecer o nosso cabelo na forma natural dele, né? E eu me identifico muito com essa fala dele, porque eu fui usar o cabelo black, se não me engano, eu já tinha ou uns 28 anos, ou quase 30, né? Que eu fui conhecer também o meu cabelo como ele realmente é, né? Porque máquina 2 você não conhece nada, né? Você só tá raspando. Raspando, então chega um momento que o cabelo se adapta, né? Aos cortes, então fica o processo que não é seu, não é o seu natural. Mesmo você raspando. Eu mesma, como eu falei, a química que eu usei era uma química que, assim, ajudava a alisar, porém, o crescimento do meu cabelo, graças a Deus, é bem rápido. Até então, é bem rápido. Então, assim, passava a química, o prazo para passar de novo era de 3 em 3 meses. Em 2 meses, meu cabelo já estava grande. A raiz já estava aparecendo natural, os cachinhos. Eu ficava assim, poxa, que bonitinho, sabe? Só que eu falei, não, tem que alisar de novo. Aí era assim, cabelo crescia, alisava, tirava as pontas, porque o produto quebrava o cabelo. Era alisar aquele mesmo processo durante, 16 anos? 16 anos de vida. 16 anos. Pois é, o Eric até falou aqui, que bom que você teve uma rede de apoio, né, para aceitar o seu cabelo, porque às vezes muitas pessoas são criticadas pela própria família, né, pela própria família. Pais. E inclusive até um irmão comentou que não existe brincadeira racista, né, uma brincadeira que te diminui, né, que é uma piada com o cabelo. Exatamente. Brincadeira com... É isso, independente do seu, como você disse, da textura do seu cabelo. Se for cacheada, se for crespa, que uma das principais pessoas que sofrem racismo tem o cabelo crespo, né? A gente sabe disso, que é o famoso cabelo duro, como as pessoas falam, que eu acho isso totalmente ridículo. Sim. Então, totalmente ridículo, porque é aquela, como eu falei, você tem que respeitar o cabelo do outro, tem que respeitar o jeito do outro. É o natural dele. E se fosse você, eu sempre falo, se coloque no lugar do próximo. Você gostaria que fizesse algo de ruim pra você? E aí? É verdade.
sabe? Ninguém pensa assim, as pessoas só têm aquela atitude de fazer, de julgar, de criticar, e nunca olhar para si e pensar, poxa, e se fosse comigo, né? Perfeito. A irmã Glauce falou que é uma pauta importante, né? Essa nossa de ouvir os nossos filhos, ouvir os jovens, né? Teve também o Xomari Vaz agradecendo a página pelo belo conteúdo que vem trazendo. Obrigado, irmão. A gente, inclusive, está salvando as lives agora no nosso canal do YouTube, que aí as lives não se perdem, né? Se alguém quiser acompanhar depois, pode. É claro, né? A gente pede a permissão de cada pessoa, né, para salvar a live, se a pessoa permitir, a gente salva no YouTube, né? E aí, para quem quiser acompanhar depois, então vou pedir autorização da nossa irmã Beatriz Pode, Matos. pode passar. Ah, que legal, vamos salvar então, vamos salvar lá no YouTube para quem não pôde acompanhar, né? Para quem não pode estar aqui com a gente agora. Bom, tem mais comentários aqui. Filha linda, nossa, Minha mãe, sua mãe também está aqui com a gente. mamãe tá Ah, que assistindo. legal. E olha só, uma professora falou assim, a professora Cris, que queria mostrar essa live para as minhas alunas quando voltarmos às aulas. Por favor, mantenham gravada. Vamos gravar então, para ela mostrar para as alunas dela. Que legal. Muito bom. Uma Irmão pessoa também Eric, falou, o Eric falou, na época do colégio, fizemos uma aposta de quem deixaria mais tempo o cabelo grande. E a minha mãe chegou num ponto que pediu para a gente relaxar para diminuir o volume. Nossa, tá vendo o que acontece? Às vezes a própria família, né, não encoraja a gente a. não encoraja. É, Por conta dessa questão do padrão, né? essa questão do padrão é muito séria, porque às vezes a Padrão. família mesmo reproduz isso, né? É, exatamente. Bom, voltando àquela pauta lá do namoro, né? Perguntaram aqui pra gente com que idade a gente deve deixar nossos filhos namorarem, né? Tem uma idade certa, você acredita? Ou os filhos devem ficar completamente livres para começarem a namorar quando quiserem? Como é que você vê essa questão? Assim, é uma situação bem relativa. Por exemplo, eu comecei a namorar com 15 anos. Ou seja, há 3 anos atrás a fazer, que agora eu vou fazer 18, então foi há 3 anos atrás. Minha mãe ficava com receio, porém ela sempre colocou na cabeça que conhecia a filha que tem, que conhece a filha que tem, e que seria sobre os seus cuidados. Já o meu pai não queria deixar. Meu pai não queria deixar. Mas com a conversa da minha mãe, com eu, sabe, a minha maturidade de chegar pra ele depois de um tempo, que ele chegou pra mim e falou assim, não, sua mãe conversou comigo e eu vou deixar assim se ele vier aqui em casa com a família, tá, 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 tá. Aí eu, tá bom. Aí eu fiquei, ai meu Deus, e agora? Eu fiquei aquilo na cabeça. Porque assim, a gente sabe que não é toda família, não é todo adolescente, muito menos criança, que a gente sabe que isso aí tá cedo. Hoje em dia é cedo, quando a gente vê crianças namorando, a gente sabe que nem todos têm o apoio da família e a orientação. Poucos deles sabem como é que funciona determinadas situações. Poucos estão ali para poder sentar, o pai sentar e falar, não, filho, não é assim, não é assado, é desse jeito. Sabe? Orientando o seu filho a tomar todo o cuidado possível, porque a gente sabe. A gente sabe. Tanto eu que comecei aqui, você também, que já tem um filho. Então, assim, eu creio que os pais que estão passando por essa nova fase, que no caso é a descoberta dos filhos, para quererem ter um relacionamento, não é nada fácil, porque eles ficam se questionando, poxa, e se fizer alguma coisa de errado? E se eu não deixar? Aí tem aquela questão, poxa, mas se eu não deixar, o escondido vai ser pior, sabe? O escondido vai ser pior, porque não vai estar sob a minha supervisão, muito menos a do pai, a depender da família. Não vai ter da do pai, e eu não sei se fizer escondido, pode acontecer alguma coisa, pode... A primeira coisa que vem na cabeça dos pais, eu creio, é engravidar ou pegar uma doença. É sempre assim. Engravidar. Então, assim, eu penso, poxa, graças a Deus que eu independente dos 15 anos, que eu comecei com 15 anos, eu sei que foi o meu limite, como tem o dos outros pais também, que com certeza, como foi esse pai ou a mãe, não lembro que você falou, que fez essa pergunta, que estão se questionando ainda, poxa, será que eu deixo meu filho ou não ter um relacionamento agora? Sente com seu filho, converse com ele, veja se é realmente isso que a outra pessoa, a pessoa que gosta dele quer,
Porque a gente não sabe a intenção da outra pessoa também. A gente não tá no coração das pessoas, muito menos na mente. A gente sabe disso. Então, assim, imagine para uma criança. A gente, 12 anos é uma criança, 13 anos é uma criança. A gente sabe disso. Uma criança de 13, 12 anos que tá... eu tô apaixonada, quero ter um relacionamento. E aí o pai fala não. Aí ela vai pensar o quê? Poxa, mas eu tô pedindo ao meu pai. Eu tô tentando... Não, tem que sentar. Tem que conversar com seu filho. Independente dele não te escutar, dê o tempo do seu pai. Às vezes é até uma bomba recebendo. Meu Deus do céu, minha filha tá amando. Às vezes é uma bomba para os pais saber disso. Então é tudo uma questão de conversa. Não vejo que seja uma questão tipo de idade. Não sei se é uma idade que certa. Mas se eu tivesse um filho, aos 12 anos eu não deixaria. 12 nem 13 anos eu deixaria ele ter um relacionamento. A não ser que eu conhecesse a família, a não ser que a pessoa que tivesse também, no caso, namorado da minha filha ou namorada da minha filha. Porque se independente se eu tiver um menino daqui pra frente, eu vou querer conhecer assim a minha nora. Porque eu não sei de onde ela veio, não sei como é que ela... Sabe o caráter dela. A gente sabe como é. Eu sou mãe. Ou eu sou mãe não, ainda não sou mãe. Mas pelo que a minha mãe conversa comigo, eu sei que é isso que ela pensa, sabe? Eu sei que é isso que ela pensa. Que ela chega, tanto que ela falou assim, é isso mesmo que você quer. A primeira coisa que ela falou comigo foi, é isso mesmo que você quer. Relacionamento não é fácil. Confiança é a base de tudo. Eu sei que se você fizer alguma coisa, se você quebrar minha confiança, não vai ser algo fácil de conquistar novamente. Então, assim, ela sempre disse, vai ter meu apoio. Mas caso eu veja que aquilo não tá certo, eu vou cobrar de você. Então eu falei assim, realmente, é verdade, a gente tem que sentar e conversar. Sim, é um assunto sério, né? Porque a gente sabe que essa questão de relação de namoro cedo não é tão legal assim. Porém, acho que a primeira coisa que a gente tem que fazer é sentar e conversar. Sim, sim. Eu acredito que depende muito, né, de uma família para outra. Eu até lembro uma outra questão que surgiu, foi um pai que mandou uma pergunta para gente. Ele falou: a minha filha tem 16 anos e quer iniciar a vida sexual com o namorado. O que eu devo fazer? O que eu devo responder? Como é que eu devo conduzir isso, né? É proibir? É conversar? É tentar entender? O que você acha? A pessoa deve chegar e definir se vai permitir ou não vai permitir? Deve haver um diálogo? Ou deixa a pessoa livre e ela que sabe o que resolve? É assim, na minha concepção é o seguinte, como eu falei a você com relação ao namoro, sempre sente e conversa. Sim. Porque ninguém sabe o que se passa no coração do outro. Se ela está disposta a passar por aquilo com o namorado, no caso, se ela chegou para você, se ela chegou ao ponto de chegar para você e falar assim, não, pai, eu quero isso, pretendo ter isso, ok, mas tendo total cuidado possível. A gente sabe que, assim, acontece questão de gravidez. Gravidez na adolescência é um fato atualmente bem, digamos, normal, mas é que tem acontecido frequentemente. Sim. E isso acaba meio que desestruturando algumas famílias. Porque tanto que tem adolescentes que têm determinadas metas de vida e a gente sabe que se chegasse a ter uma gravidez, o mundo da menina, no caso, vai desabar, do pai também, da criança vai desabar, porque eles não estão preparados. Independente de você ter um relacionamento com a pessoa, independente de você ter certa maturidade, poucos têm aquela maturidade de ser pai na hora, sabe? Poucos têm aquela maturidade de falar assim, não, eu vou ter um filho agora. Aí você pensa, poxa, filho é prejuízo. Filho não é prejuízo. Filho tem que ser total cuidado possível. Criança não é boneca. Criança não é brinquedo. É outra vida que tá ali. É um outro cuidado. Além de você se cuidar, vai ser cuidar de outra pessoa também, uma criança que você vai estar sob os seus cuidados. Então é um assunto bem delicado. Mas se ela chegou ao ponto de chegar para o pai, para a mãe e falar assim, não, é isso que eu quero, é isso que eu pretendo, é receber toda a orientação possível e apoio possível também. Perfeito, muito bom. E tivemos diversas mensagens enquanto você estava dando o seu relato, dando a sua opinião. Vamos dar uma olhada aqui no que a galera escreveu, porque para mim só vai passando, né? E eu não tenho nem tempo de... para mim também, de ler. De ler, né? A Renata falou, boa noite, gosto muito do conteúdo de vocês. Poxa, obrigado, irmã. Esse conteúdo, ele é elaborado exatamente por vocês que mandam pra gente
as sugestões de pauta. Foi um de vocês que mandou lá pelo nosso link, né, que está lá no perfil. Alguém enviou a sugestão de falarmos, né, com os nossos filhos. Outra pessoa falou de chamar pais, né, para falar sobre paternidade presente, né? Então, eu enviei vários Sim. convites. O Érico Braz esteve com a gente. Essa semana Foi eu, vi. essa semana vai ter mais gente muito bacana. Vai ter o Rodrigo França, ex-BBB, ator, diretor, vai estar aqui com a gente também na sexta-feira. Tem também um chefe que, se não me engano, ele participou do MasterChef, que é o Thales Alves, vai estar com a gente Acho que também. eu me Tem recordo. muita gente bacana vai estar trocando presentes com a gente e a gente vai poder descobrir muitas coisas juntos. Eu acho que a ideia do coletivo é que a gente possa crescer em comunidade. Então, obrigado, irmã. E peço que quem ainda não se cadastrou, visite o link no nosso perfil, deixe sugestões de pauta, né? E da gente está com um canal também no Uhum. YouTube. Quem puder, se inscreve lá para a gente poder editar, né, o nosso endereço. Quando chega a 100 inscritos, você pode editar o canal. Então é bem legal, porque a gente pode ter um endereço personalizado. Bom, a gente tem aqui outro comentário importantíssimo, que é o grande problema que nós pais temos para com o início do namoro dos filhos é como terão acesso a informações sexuais. O que você acha, Beatriz? Você acha que o acesso à Peraí, deixa eu informação dar uma sobre a falhadinha, vida rapidinho. sexual? Sim, sim. Falhou? Foi a pergunta Voltou? do. Foi do Mari, né? É. Sou Mari. Chomari Vaz perguntou, ele disse que o grande problema que nós pais temos com o início do namoro dos filhos é como eles terão acesso a informações sexuais. Você acha que a gente as crianças, né, e adolescentes já têm um acesso bacana, né, um acesso suficiente sobre relações sexuais ou ainda é muito pouca informação, essa comunicação ainda não está legal? A comunicação ainda não está 100%, porque a gente sabe que não são todas as escolas, não são todas as famílias que sentam e falam assim, não, hoje nós iremos falar sobre educação sexual e como é que funciona. Não é para ensinar a criança a fazer sexo, muito menos nada disso, porque a gente sabe que tem idade para tudo, mas com a questão de prevenção, porque além da gravidez, como eu falei, tem a questão das doenças também. Então, assim, eu creio eu, que a gente, o Brasil, no caso, não está preparado 100%, não estamos 100% para dar essa informação. Porém, os pais devem sentar com os filhos e conversar sobre. Mesmo que não seja falando sobre tudo, tudo, mas que fale pelo menos o principal, que são os cuidados que devem ter, as prevenções que devem ter, porque a gente sabe que acidentes acontecem, situações acontecem, então é muito complicado. Nas escolas mesmo, na escola que eu estudei, no ensino fundamental, eu tive educação sexual. Não era uma aula frequente, era uma aula, tipo, uma vez na semana, ou então, assim, uma vez na semana, duas, era assim, sabe? Era uma vez no mês, em resumo. Então, os professores, no caso, eles contrataram, era uma escola pública, então eles contrataram um profissional no assunto para poder falar sobre, da forma de fácil entendimento, porque a gente, na época, era o quê? 11, 12 anos. A faixa etária onde começa a puberdade. 11, 12 anos. Então, assim, não é algo difícil de entender, para algumas pessoas podem ser, mas se você tiver uma boa orientação, se você procurar saber através de pessoas confiáveis, em primeiro lugar, porque a gente sabe que, assim, adolescentes, crianças, têm as redes sociais, tem os amigos, e tem aqueles amigos também que a gente sabe que fala assim, não, se você quer ir, vá. Mas não fala, olha, tem que ter cuidado com isso, tem que ter cuidado com aquilo. Nunca fala, não, alguns falam, lógico, mas tem alguns que não chegam para ti e falam assim, não, vai ser assim, assado, cuidado, entendeu? Com as orientações certas. Então, o Brasil não está com a estrutura 100% para poder você ter uma educação sexual, para você ter uma coisa em mente, uma questão em mente. Então, a primeira coisa que eu falo é, se você tem uma família e você quer conversar sobre, procure. Se você não tiver alguém na família tão confiável assim, mas se tiver um amigo, ou então um profissional que você que saiba conversar sobre o assunto, por que você não tenta conversar? Entendeu?
Se você não consegue se expressar com o seu filho relacionado a isso, procure estudar um pouco, mesmo se você, que você só sabe o básico, procure estudar, procure entender de acordo com seus conhecimentos e conhecimentos de profissionais. A internet está aí, a gente sabe disso. Então, chega um momento em que vai ter essa dúvida do seu filho. Então, mesmo que não tenha dúvida, vai ter que chegar um momento de você sentar para o seu filho e falar assim, não, é assim, é assado. Mesmo que a criança não tenha esse apoio, como eu falei, não tenha um apoio da família, procure alguém confiável. Eu sempre digo isso, procure alguém confiável que possa sentar com você, te explicar tintim por tintim, para não ocorrer um determinado acidente, né? Perfeito, muito bom. A Cris mandou aqui, Cris Gouveia. Nossa, ela é maravilhosa, estou emocionada aqui. Obrigada. Muito bom. A Lica falou: confiança é a base de tudo. É exatamente, mãe. É isso. Bom, a gente teve um comentário aqui da Renata. É interessante esse diálogo com uma adolescente para saber suas impressões. Sou mãe de duas meninas e o diálogo é a essência da nossa relação. Elas têm 20 e 15 anos, vivemos em Salvador também. Legal. Oi, tudo bom? Falou que, ó, a Thaís Santos disse que a conversa é tudo e tem que ser sem julgamentos e sem compreensão, né? Não, é Interessante. verdade. E o Caio disse que o namoro geralmente acontece entre os 14 e 15 anos. E além da orientação sobre como lidar com a situação do Você tá namoro, de namoro. os pais devem conversar sobre educação sexual também, né? Verdade. O Xomari Vaz disse que, aproveitando a fala da Bia, gostaria de compartilhar que serei pai pela segunda vez. Que legal! Parabéns! Parabéns! Poxa, boa sorte, que legal. Boa hora para sua esposa, que dê tudo certo, que a criança venha plena de saúde, tá? É um privilégio receber essa notícia em primeira mão aqui na nossa live, irmão. Parabéns. Se quiser fazer uma live com a gente, falando sobre essa experiência da paternidade, fica à vontade. Manda um direct que a gente agenda. Isso aí. O Caio disse que é importantíssima a relação de confiança entre Entre pais e pais e filhos. filhos, É com base certeza. de É a tudo. base Muito de bom. tudo. É verdade. Bom, o Eric disse que depende da gente, né, dialogar, da gente, dos pais também, né, tá abertos. Que às vezes o filho quer dialogar, mas a família não dá abertura, né? Não Aí dá não adianta abertura. nada, né? É verdade. Não adianta Poxa, também. com certeza. Ele falou que essa live é a prova disso, né? Tem que ter abertura, né? A gente está aqui aberto, estamos aqui ouvindo você, mandando perguntas, ou seja, está vendo aqui uma troca, o que a gente chama, né, na linguagem mais preta de aquilombamento, né? Que são pessoas pretas que acordaram para a necessidade de crescer juntas e decidiram compartilhar, né? Para que elas possam melhorar suas vivências, né? Quando você troca, você acaba examinando a si próprio e mudando a sua postura, né? Você acaba se amadurecendo através da Sim, experiência do outro, né? A filosofia verdade. Ubuntu, isso, né? Eu sou porque nós somos, né? A gente aprende um através do outro. Muito legal. Aí tem uma pergunta do Caio. Na opinião de vocês, existe essa questão de cuidados sexuais redobrados para a menina? Quer dizer, a menina tem que ter o dobro de cuidado, menos o menino, ou não? Os dois têm que ter cuidado igualmente. O que você acha? Os dois têm que ter o cuidado igualmente. Creio eu, porque assim, da mesma forma que acontecem, no caso, bora botar aqui em jogo as doenças sexualmente transmissíveis. Assim como tem para as meninas, tem para os meninos também. Assim como a Sim, questão da gravidez, não é que eles vão gerar uma criança, que a gente sabe que homem não tem essa capacidade ainda de gerar criança. Mas, se fosse questão disso, é, se fosse por conta só disso, independente, todo mundo tem que saber. Se for 100%, o outro também tem que ser 100%. Se for 10/10, tem que saber também. Todo mundo tem que saber da mesma quantidade que todo mundo. Mesmo se for uma pessoa que não entenda direito, tem que falar de novo. Fala de novo até compreender. Eu acho que não tem essa questão. Quer dizer, tem ainda em algumas famílias que a gente sabe que, cuidado, não vá. No caso da menina, não vá porque tá cedo. Porque pode acontecer determinada coisa. Não vá, que não sei o quê. A gente sabe que isso acontece. Mas nem por isso que a menina tem que receber mais orientações do que o menino. Tem que ser na mesma medida para todo mundo se conscientizar. com certeza, muito bom. O Eric chegou a comentar que chega a ser corriqueiro no carnaval o aumento da publicidade para o uso de camisinha.
Mas são propagandas muito simples, né? Quer dizer, as pessoas não aprofundam, só falam isso. Usem camisinha e vai curtir, né? Quer dizer, é quase que um estímulo para que a pessoa simplesmente transe, né? Quer dizer, É, é só para fazer sexo mesmo e não tem nada além disso, né? Não tem uma orientação, não tem um aprofundamento. Isso é complicado também. Pelo com menos no Rio de certeza. Janeiro é assim. Aí em Salvador Aqui também também. é assim no Carnaval? É, né? Eles disponibilizam várias coisinhas assim de camisinha e distribuem, e aí jogam como se fosse papel. Toma aqui, que não sei o que. É assim, a gente sabe como é o carnaval, porém, como você disse, não tem aquela orientação. Infelizmente, as pessoas ainda Perfeito. estão. E mesmo quem recebe a camisinha não utiliza, né? A gente sabe que depois de 9 meses, muitas pessoas aparecem grávidas. É verdade, é o que o Caio falou aqui, que os cuidados sexuais seriam essa orientação, supervisão, todo um cuidado com o filho, né? Uma coisa Com muito filho, maior sim. do que um simples use camisinha, né? Use camisinha sozinho não orienta Não nada. adianta. Não, É não adianta não. verdade. A Renata falou, eu acho que os pais têm que falar em casa. Eu fiz assim. Eu acho isso muito importante. Eu e meu marido somos professores e nossos alunos e alunas se queixam muito da ausência de É ausência. diálogo em casa. Você acha que É isso. ainda é assim, Beatriz? Os pais falam Sim, pouco sobre vida sexual? creio que sim. Não digo isso aqui em casa porque, assim, quem conversa comigo relacionado a isso é minha mãe. A gente é muito coligada uma com a outra. A gente é unida desde da barriga, literalmente. A gente é muito, assim, junta, grudada. Então, assim, meu diálogo com ela é bem tranquilo com relação a isso. E eu sei que nem todos têm isso. A gente sabe. Como foi que eu falei? Tanto em casa quanto na escola, ou então alguém mesmo de confiança. Porém, o principal é em casa. Porque a base de todos, a base da família, ou da pessoa é a família. A gente sabe disso. Então, primeiramente os pais, porque tá ali contigo, a mãe que te gerou também, o pai. Então, tem que ter aquela confiança de casa, porque você sabe que é dali que, se vai acontecer alguma coisa, você vai recorrer se primeiramente a sua família. Então, tem que ser primeiramente os pais, como eu disse, como ela também disse, a Renata falou. Primeiramente os pais, mesmo que não seja pai, seja avó, seja tia, mas sempre os primeiros de casa. Depois, os outros adicionais, para poder continuar orientando. Perfeito, muito bom. Gente, a gente já está a 5 minutos do final da live. Meu Deus, como o tempo passou rápido. Sim. Caramba, uma live riquíssima. Bom, dá tempo de ler mais a última pergunta aqui que a gente recebeu, que foi da Cris Gouveia. Ela perguntou assim: você teve uma professora ou um professor que se transformou em referência para você no diálogo sobre sexualidade? Não referência, mas assim, ele sempre diz, sempre, quer dizer, sempre diz, porque eu fui aluna dele ano passado, e ele é aquele tipo de professor espontâneo, sabe? Mas sempre dizendo, Sim. cuidado, não é assim. Até porque ele sabia com o que ele estava lidando com adolescentes de 17, 18 anos para cima. Então ele sabe que muitos deles já têm a vida sexual ativa. Mas nem por isso ele deixava de dizer assim, não. Você não vai fazer isso, porque não, porque ele tinha noção que muitos já tinham passado por isso, mas ele sempre estava atento, sempre estava falando, conversando. Não é assim que a banda toca, não é assim que funciona. Cuidado, use camisinha sempre. Não é, ele dizia que tipo, não era só pegar a barriga, aí do peito pro queixo é um palmo. Não era por causa da barriga que você ia ter um problema, não, porque a gente sabe que doença sexualmente transmissível muda a vida de qualquer pessoa. Se sair algo da sua rotina, muda. Então é sempre importante você ter alguém que te alerte, principalmente como eu tive um professor, não só professor, como eu tive a minha mãe também. Minha mãe é essencial na minha vida, porque ela tá comigo ali pra tudo. Beijo, mãe. E assim, esse professor, ele foi perfeito. Mesmo eu tendo já noção de algumas coisas que com relação ao assunto sobre a vida sexual, ele estava ali. Não só para mim, mas para outras pessoas também. Se eu quisesse chegar para ele, ó, professor, preciso conversar com o senhor sobre tal situação, eu sei que ele ia falar assim, não, eu vou tirar um tempinho, sim, fale o que foi, o que aconteceu. Mesmo do jeito dele louco, espontâneo, eu sei que ele estaria ali para poder me auxiliar. Não só a mim, mas outras pessoas também. Perfeito, Professor Fábio Lima, só sensacional. para deixar frisado.
Muito bom, muito bom. Cresci muito através dessa conversa, pude evoluir muito como pai, apesar do meu filho só ser um bebê. Eu já tive muitos Lindo demais, toques por aqui. sinal. Aprendi muito sobre como conduzir as coisas. Então, Beatriz, eu te agradeço imensamente, Beatriz Matos, por Ah, esse tempo, obrigada. Eu que pela sua, agradeço. sua vivência. É importante, porque nós podemos crescer muito através de você. Muito obrigado. Espero que a gente tenha uma outra oportunidade de conversar futuramente, se a sua agenda permitir, A né? gente Pra gente está ficar. totalmente É. disponível, quarentena, estamos todos aqui. Ah, com certeza, com certeza. Vamos trocar sim. Vamos marcar uma outra live para a gente conversar, Vamos porque eu sim. acho que é muito importante. Como várias pessoas falaram aqui, esse diálogo é fundamental e ele está em falta, né? Mesmo agora com a quarentena, que as famílias estão em casa, o diálogo continua muito pouco, né? Não Sim, estamos, muito pouco. estamos ouvindo pouco os nossos filhos. Então, eu te agradeço imensamente por esse tempo. Muito obrigado. Eu que Eu agradeço, espero obrigada. com certeza. Se quiser falar alguma coisa, deixar algum recado, fica à vontade. Fique em casa, só isso. Ah, Fique em casa e converse com seus filhos. É importante. Agora, parando a brincadeira, mas é um assunto realmente delicado com relação não só à vida sexual, mas à questão de aceitação do seu filho. É sempre importante você parar para poder raciocinar, esquecer um pouco do seu eu e pensar no seu filho. Será que eu estou certa? Será que essa forma de educação está certa para o meu filho? Será que dizer tanto não para ele está certo? Porque muitos pais passam por isso e eu creio que os filhos, a maioria dos filhos ficam indignados ou revoltados ou chateados com seus pais momentaneamente ou então continuamente por conta disso. Essa questão de dizer muito não pode afetar a educação do seu filho. Então a gente sabe que é uma coisa, tem que sentar para poder analisar e ver se realmente é isso que é o certo para o seu filho e se realmente aquilo é certo para você. Mas primeiramente pensar no seu filho, sabe? Porque a gente sabe que eu sou filha, eu sou um exemplo disso. Minha mãe também, quando a gente senta para conversar, ela raciocina, ela fala, poxa, realmente eu posso estar errada, ou então ela pode estar pensando errada, mas eu vou educar ela de uma forma para poder ver que a vida não é assim, porque a gente sabe que nada é flores, como ela disse que eu falei a você, nada é flores. Então, assim, é aquela coisa, sente com seu filho, converse, veja realmente o que é que ele quer dizer para você. Se ele é um filho que não te dá abertura para conversar, respeite o momento dele. Mas no momento você vai ter que falar, vai ter que se impor como pai. Fala assim, não, vai ter que ser assim, vai ter que ser assado, bora sentar para conversar. Não é briga nem nada, é um diálogo, simplesmente assim. perfeito, irmã. Muito obrigado. Desejo a você uma De nada. ótima noite. Um Para bom você fim de também, beijo semana. Vou Apolo. salvar essa live, vai ficar lá no nosso YouTube. Se inscrevam no nosso canal Pais Pretos e confiram esse vídeo lá. Eu vou te mandar o link pelo direct para você compartilhar para a galera, para o pessoal poder Compartilho sim. isso, para a galera ver que essa live foi fantástica. Muito obrigado, Perfeita. irmão. Obrigada a você. Um abraço, boa noite. Abraço, boa noite. É isso, gente. Uma live muito legal que a gente teve com a nossa irmã Beatriz Matos, direto de Salvador, né? Com o tema Conversando com os Nossos Filhos. E você, conhece algum filho legal que seria uma boa trazer para cá, para uma live, para bater um papo com a gente? Um filho, uma filha, um jovem que você conheça que possa acrescentar ao nosso canal, acrescentar ao nosso coletivo, acrescentar aos nossos pais e mães que nos acompanham? Dá uma dica pra gente, manda um direct pra gente, apresenta essa pessoa, que vai ser um privilégio trocar, tá bom? Juntos nós somos muito mais fortes. Boa noite a todos, um abraço e até amanhã na nossa próxima live. Vai ser muito importante também. Vou anunciar na próxima live. Um abraço.